Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. É assim que você me encontra, aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, Professor Diogo Comba. Caso você ainda não seja um inscrito ou uma inscrita aqui no canal, peço desde já para que você se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, certo? Hoje vamos falar sobre extinção de espécies, um desafio brasileiro, um tema que pode aparecer para você, quem sabe, lá na prova do Enem, certo? Para a gente falar sobre extinção de espécies, uma série de questões a gente deve considerar. E vamos começar logo pela introdução. Sem mais delongas, vamos para a introdução desse texto. Uma ideia que eu te dou, usar uma referência da cultura pop. Quando a gente fala de extinção de espécies, qual filme, qual livro, qual série, qual programa de TV vem à sua cabeça? Alguma animação vem à sua cabeça? Recentemente nós fizemos aqui no canal uma série de aulas sobre animação. Vou falar, você pode usar o filme Rio, do animador, do vídeo-animador Carlos Saldanha, brasileiro radicado nos Estados Unidos há muito tempo. Qual a história do filme Rio? Fala lá sobre uma questão ligada à quase extinção das ararinhas azuis, certo? Você pode usar o filme Rio como uma abordagem cinematográfica, uma abordagem da cultura pop, como contextualização lá no seu parágrafo de introdução, depois dar uma pincelada dos argumentos, depois fazer uma espécie de planejamento do seu texto, dividindo o seu parágrafo de introdução aproximadamente em 3 ou 4 períodos, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou falar inúmeras possibilidades, se eu não me engano, 12 possibilidades para você defender nos seus parágrafos argumentativos, para você explorar nos seus parágrafos argumentativos. De que maneira? Eu vou falar de inúmeros casos de animais brasileiros, de animais da fauna brasileira que estão em risco de extinção. Vou falar as causas, vou falar as consequências, vou falar o que a gente tem a ver com isso, de que modo isso afeta o nosso dia a dia, certo? Primeiro deles, mico-leão dourado, esse animalzinho maravilhoso, esse bichinho bonitinho que eu estou colocando aqui. Mico-leão dourado, um animal típico da Mata Atlântica, ou seja, aqui no Rio de Janeiro, num passado não muito distante, ele era até comum, mas devido ao tráfico de animais, devido à especulação imobiliária, os números das populações dessa espécie diminuíram pra caramba. Além disso, ele acaba sofrendo também com a invasão de espécies exóticas, ou seja, espécies que não são daqui, como por exemplo esse saguizinho que você já deve ter visto pela rua em fio, em muro, em árvore e por aí vai, certo? O que acontece? Esse saguizinho acaba competindo por alimento com o mico-leão dourado. E o mico-leão dourado, que já sofre com o tráfico de animais, com a especulação imobiliária, ainda tendo uma espécie exótica para competir por alimento e por espaço, tende a ver a sua população tremendamente diminuída, ok? Falando desse primeiro bioma brasileiro, Mata Atlântica. Agora, falando de um segundo bioma brasileiro, falando do Cerrado e até mesmo algumas ocorrências no Pantanal. Caso eu esteja errado, algum biólogo ou professor, professora de geografia, alguma bióloga, me corrija imediatamente, por favor. Falar do lobo-guará. O lobo-guará, um lobo brasileiro que está em risco de extinção, em vias de extinção, por causa de quê? Por causa de quê? Por causa da expansão da fronteira agrícola. Sabe aquelas plantações gigantescas de soja que chega a se perder no horizonte? Muitas vezes o lobo-guará perde território, muitas vezes o lobo-guará é caçado para que uma plantação dessa possa ser feita. E também por causa da pecuária, para evitar que o lobo atrapalhe alguma criação, certo? Mais uma vez, o lobo acaba perdendo o espaço para a pecuária. E de que maneira isso pode acabar atrapalhando? Isso desbalanceia, desequilibra a cadeia alimentar, visto que o lobo-guará é um predador, ele ocupa uma posição de destaque lá na cadeia alimentar. Outro animal tremendamente ameaçado é o cervo do Pantanal. E por que o cervo do Pantanal é bastante ameaçado? Devido à caça, devido à agricultura, devido à pecuária. Hoje, em algumas regiões do Pantanal, até procuram preservar o cervo, porque estão vendo que o agroturismo, o turismo ecológico está crescendo bastante e as regiões que têm cervo ou cervos, as pessoas gostam de visitar para avistar o animal, para tirar foto, para filmar, esse tipo de coisa. Em algumas localidades, aqueles que muitas vezes antes caçavam esse animal, se preocupam também com o quê? Com a conservação desse bicho. Agora vamos viajar para a Amazônia.
Lá na Amazônia tem o boto que é cor de rosa. E muitas vezes o boto é caçado, sabe por quê, cara? Mata um boto para usar a carne dele para isca em pesca. Muitas vezes uma pesca tremendamente predatória. Isso sem contar a extração de madeira, isso sem contar a expansão da fronteira agrícola e da pecuária, a poluição dos rios nos núcleos mais urbanizados da região amazônica, tudo isso acaba fazendo com que a população de botos, uma espécie de golfinho de água doce, diminua de maneira considerável. Agora eu vou falar de outro bicho, a ariranha. Olha só, a ariranha é um bicho fofinho, né? Parece até uma foca. Cuidado que esse bicho é perigoso pra caramba. Tem um relato que uma vez num zoológico brasileiro, uma pessoa caiu no recinto das ariranhas e essa pessoa foi despedaçada. Denúncia aqui. Lógico que a culpa não era das ariranhas, né? Como é que alguém vai cair ali no recinto? A pessoa foi no mínimo descuidada. Mas enfim, o que é a ariranha? É uma espécie de lontra que habita lá os rios, no Pantanal, certo? E muitas vezes esse bicho acaba sofrendo bastante com a mineração, com a poluição das águas, com a caça indiscriminada, com a pesca predatória, porque muitas vezes ocorre a pesca predatória, o bicho fica sem ter o que comer, né? Mais uma vez, a cadeia alimentar sendo ali desequilibrada, ok? Outro animal aqui, ó. Outro animal que também está sendo bastante prejudicado. Nem eu entendi a minha letra aqui. Ah, tá, perdão. Eu tenho que ter uma colinha aqui para organizar a minha fala. Outro animal é esse bichinho maravilhoso, uma ararajuba. O que é uma ararajuba, né? Mais ou menos um parente distante do papagaio. Um animal que sofre muito com o quê? Com o tráfico de animais, que sofre muito com a agricultura, com a pecuária, com a extração de madeira. A gente fala bastante de extração de madeira. Observa o seguinte, cara. A extração de madeira de forma exagerada, de forma tremendamente irregular, sem se preocupar com a qualidade da floresta, sem se preocupar com a dinâmica da floresta é histórica no Brasil. Você deve ter estudado já sobre o pau-brasil, por exemplo. O número de ararajubas tem diminuído bastante por causa disso, certo? Outra questão agora, a gente vai viajando. A ararajuba estava aqui na Amazônia brasileira. Agora a gente vai viajar lá para os Estados Unidos. A gente vai falar sobre o tubarão. Os números de tubarões têm diminuído pra caramba nos Estados Unidos. E muitas vezes a cultura pop, que eu costumo citar bastante aqui, acaba até contribuindo para tal. Já houve um filme do Spielberg que colocava lá o tubarão como um ser maligno dos mares, um tremendo vilão. Isso entrou de uma maneira no inconsciente coletivo que as pessoas começaram a achar que aquele bicho não prestava. Muitos tubarões, inclusive, foram caçados por causa disso. Faltam maiores dados para a gente afirmar isso com mais clareza, mas esse filme do Spielberg, Jaws, ou Tubarão, de certa forma contribuiu para essa imagem do animal, sim. E o tubarão lá dos Estados Unidos tem sofrido de que maneira? Com a pesca, certo, predatória, com a poluição dos mares, e é um animal muito importante para a cadeia alimentar. Quando você tira um animal, um grande predador como o tubarão, da cadeia alimentar, outros animais acabam se reproduzindo em larga escala e isso pode fazer muito mal para o ecossistema. Agora vamos viajar lá para a China e vamos falar de quem? Do urso panda. Não, não é do Kung Fu Panda, não é nada disso, né? O panda é aquele bichinho fofinho, mas que nos últimos anos está conseguindo recuperar as suas populações. Por que o panda é importante? Primeiro que é um bicho muito fofo. Eu não quero viver num mundo que não tenha urso panda. Eu não sei você. Enfim, né? Mas olha só isso, cara. A gente tem que tomar um certo cuidado. A gente, muitas vezes, tende a ver com maior carisma, com maior boa vontade, um bicho fofinho como o urso panda, um bicho bonito como a ararajuba e esquecer de outros animais que são tão importantes também para o ecossistema. Por exemplo, há muitos esforços para a conservação dos ursos panda lá na China, mas se esquecem, por exemplo, da conservação dos leopardos locais. Isso é uma questão, pode procurar inclusive por referências a respeito disso na internet. Um outro animal, agora viajando lá para a Austrália. A Austrália é a terra dos animais, no mínimo, peculiares, né? O demônio da Tasmânia. O demônio da Tasmânia, quem é o demônio da Tasmânia? O diabo da Tasmânia? É o Tais, que você deve conhecer. Um animal que sofreu muito com o tráfico de animais, com a urbanização, com o desmatamento e afins, e também por uma causa natural. É muito comum as populações de demônios da Tasmânia terem um tipo de câncer, um tipo de doença que é fatal. O que aconteceu? Outro dia eu estava assistindo ao Animal Planet
mostrou um zoológico lá da Austrália que pegou um grande número de demônios da Tasmânia, procurou desenvolver, procurou reproduzir em larga escala no zoológico, criando inclusive populações mais resistentes a essas doenças e reintroduziram em variados ecossistemas onde eles não existiam mais. O problema é que com isso, em alguns locais, eles acabaram dizimando, por exemplo, a população de pinguins azuis. Eu nem sabia que existia pinguim azul, cara, mas acabou acontecendo isso, né? Enfim, se por um lado o zoológico agiu muito bem, por outro acabou desequilibrando um determinado ecossistema também. Vocês estão vendo, né? Eu estou falando de bioma, estou falando de ecossistema, estou falando de cadeia alimentar. Muitas vezes, quando você vai escrever a sua redação, você usa o quê? Você usa história, filosofia, sociologia, geografia. Eu estou mostrando aqui hoje que você pode usar também seus conhecimentos biológicos para tal, seus conhecimentos geográficos para fazer uma boa redação, ok? Falando de diabo da Tasmânia, vamos falar agora do tigre da Tasmânia, um animal extinto ainda durante o processo de colonização da Austrália. Esse bichão que eu estou mostrando aqui. Qual era a importância dele? Ele era, por exemplo, um predador do canguru. Se hoje na Austrália tem mais canguru do que gente, é porque não existe o tigre da Tasmânia. De vez em quando surgem notícias que viram um tigre da Tasmânia num local isolado da Austrália, mas até hoje nenhuma dessas notícias se confirmou, certo? Isso serve para mostrar para vocês quantos animais a humanidade, a contemporaneidade não conhece, não pode estudar, não pode ver como esse animal é importante para um determinado ecossistema, porque ele foi extinto coisa de, muitas vezes, 100 anos atrás, certo? Ele está vivendo uma leva muito grande, está vivendo um ciclo muito grande de extinções. Olha só, eu falei aqui para vocês sobre mamíferos, certo? Falei sobre aves, falei sobre peixes, mas muitas vezes as pessoas se esquecem que a gente está vivendo um ciclo muito grande, uma leva muito grande da extinção de insetos também. Também são muito importantes para a nossa sobrevivência. Imagina se as abelhas forem extintas. Abelhas são animais com uma questão de polinização muito forte. Se as abelhas forem extintas num futuro não muito distante, não muito depois, a própria humanidade vai acabar sendo extinta. E pouco se comenta a respeito, beleza? Olha só, 12 minutos de vídeo já. Se você quiser que eu faça, de repente, mais um vídeo dando continuidade, mostrando possibilidades de parágrafos para esse tema, falando sobre a proposta de intervenção para esse tema, comenta aí. Se você sabe de alguma outra espécie que corre risco de extinção, bota o comentário aí para mim também, por favor. Comenta aí alguma espécie que esteja correndo risco de extinção, algum animal que você goste. Eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.